nossa igreja é sempre acusada de maneira injusta que aqui não acontecem milagres, né? Mas é que nós não divulgamos, né? Então nós estamos nessa dinâmica de a cada domingo convidar um irmão que tem um testemunho. Aliás, são convidados todos que tenham para se habilitar para em um domingo falar aqui em alguns minutos a bênção que Deus derramou na sua vida, em algum momento da sua vida, pode ser. E hoje nós teremos a irmã Solange que vai trazer esse testemunho para nós aqui. Obrigada, Sérgio. É um prazer sempre estar na casa do Pai. Eu cumprimento aos irmãos, saúdo os irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos os presentes, com os amigos que estão nos visitando também, e com aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nossos amigos, nossos irmãos, que estão participando também deste culto de adoração. Todos são muito bem-vindos. O testemunho que eu quero contar para vocês não aconteceu recentemente. Aconteceu há mais de 40 anos atrás. Exatamente no dia 20 de setembro de 1979. Os irmãos me desculpem que se em dado momento eu me emocionar, é porque eu estou revivendo a história como realmente aconteceu. Nesta data, irmãos, eu dei entrada na maternidade São Paulo para o nascimento da minha filha, Juliana, que é conhecida por muitos aqui. Como do primeiro parto, meu primeiro filho foi o Daniel, não foi assim um parto normal. Tive complicações e depois que tudo terminou, eu já estava bem, a minha filha também estava bem, eu já estava no quarto. Naquela época, há mais de 40 anos atrás, o sistema hospitalar não era como nós vemos hoje. Hoje temos apartamento, né? Acomodações assim mais sofisticada, um atendimento que o paciente pode estar ali com um acompanhante, alguém da família o tempo todo, mas naquele tempo não era assim. Eu trabalhava no Unibanco na época e o meu atendimento foi pelo convênio médico do banco. Então, era a enfermaria e eu tinha uma outra senhora no quarto. A enfermaria comportava, no máximo, 3 pessoas, né? De 2 a 3 pacientes, né? E eu estava ali, já estava bem melhor, tudo já tinha passado, estava tudo bem. E as horas começaram a correr. Mas eu tive um problema, porque eu não conseguia urinar. Então, eu falava para a enfermeira, ela vinha, trazia a comadre e dizia para mim, é psicológico, vai passar. Mas passaram-se as horas e tudo continuava na mesma. Aí eu reclamava de novo com a enfermeira, vinha outra, né? E ela dizia, vai passar, é psicológico. E as horas passavam. E eu orando a Deus, porque eu não estava me sentindo bem. E eu orando, e as horas foram se passando. Quando chegou a noite, já era uma tarde da noite, já bem avançado o horário, e eu já passando muito mal, transpirando, orando a Deus. Eu, com uma certa dificuldade, consegui alcançar a campainha. Eu toquei a campainha e entrou no quarto uma enfermeira. Mas uma enfermeira tão linda, como eu nunca vi na minha vida. Ela chegou bem próximo de mim, uma pele linda,
uma beleza, um corpo esguio, belíssima, um jaleco assim meio comprido e impecável, impecável. Ela se aproximou de mim e disse o seguinte, as palavras dela de início foram assim: eu não sou daqui, eu estava passando e ouvi o teu chamado. E eu com dificuldade, ela falou assim, o que está acontecendo? E eu com dificuldade comecei a falar o que estava acontecendo e ela entendeu. Ela disse assim, eu vou dar uma olhada no prontuário médico e ver qual é a prescrição que o médico deixou. Mas aquela enfermeira me chamou a atenção. Ela, além de bonita, ela tinha os cabelos longos nessa altura. Uns cabelos assim encaixeados, levemente encaixeados. E ela tinha aquele chapeuzinho de enfermeira na cabeça, coisa que as outras estavam geralmente de calça comprida. O cabelo ou era curto ou se era comprido, estava sempre preso. E elas não tinham nada na cabeça. Então, aquele detalhe me chamou a atenção. E ela saiu do quarto e ela foi ver o meu prontuário médico. Depois, ela retornou. Passou um pouco de tempo, ela retornou. E ela disse o seguinte, o médico que te assistiu no parto, já prevendo que podia acontecer isso, ele tomou toda a iniciativa de deixar já prescrito, se houvesse esse problema, o que deveria ser feito. Então, ela veio com medicamento, com injeção, com a sonda, para colocar a sonda e tudo mais. Então, ali, ela foi seguindo tudo que o médico havia prescrito. Então, foi passo a passo ali e eu fui acompanhando. E eu perguntei para ela, qual o seu nome? Com dificuldade ainda para falar. Qual o seu nome? Ela não respondeu. Passado mais um pouco, eu perguntei, ela me medicou, e eu perguntei de novo, qual o seu nome? Ela não respondeu. Na terceira vez, ela foi me responder. Ela disse o nome dela, e eu memorizei o nome dela. E a minha intenção era, quando eu tivesse alta, que eu passasse antes no posto de enfermagem, porque cada andar tem um posto de enfermagem, que eu passasse ali, eu ia procurar informação sobre aquela enfermeira que me atendeu, porque eu queria dar uma gratificação àquela enfermeira. Queria cumprimentá-la, agradecer melhor a ela. Então, aí ela disse o nome pela terceira vez. Depois, ela conseguiu tirar a primeira, comadre cheia de urina, a segunda, cheia, a terceira, cheia. Impressionante isso daí. Depois ela deu um tapinha no meu ombro, fez um carinho no meu ombro e disse o seguinte, agora vai ficar tudo bem. Irmãos, era como se eu tivesse saído uma tonelada de cima de mim. Ela disse, agora vai ficar tudo bem. Se eu não tivesse vindo, você ia ter sérias complicações. Quando terminou, ela foi embora, depois eu agradeci, ela foi embora. Eu transpirava, eu estava suando muito. E eu estava me sentindo bem melhor, Quando eu tive alta, na manhã seguinte, meu esposo veio. E eu disse para ele tudo o que tinha acontecido e falei, anota o nome dessa enfermeira. Quando eu tiver alta, antes de ir embora, eu quero ir lá procurar informações dela, porque eu quero dar a ela uma gratificação. Quando eu tive alta, então, eu passei no posto de enfermagem ali daquele andar. Falando com a moça que me atendeu ali, ela falou, olha, eu não conheço. Não tem ninguém com esse nome aqui, eu não conheço. Ela disse,
Depois, nisso, chegou a chefe dela, das enfermeiras daquele andar ali, daquele posto. E ela então falou assim, eu vou lá no departamento pessoal do hospital e vou procurar o nome desta enfermeira. Tem um detalhe também. Os enfermeiros que trabalham em cada andar, eles não podem atender o outro andar. Eles trabalham e atendem especificamente as necessidades daquele andar. E lembram que ela disse para mim, eu não sou daqui, eu entendi assim, que ela não era daquele andar, que ela estava passando, ouviu um chamado e ela entrou para atender. Bem, a chefe foi no departamento pessoal, fez a procura lá, retornou e disse o seguinte, não tem ninguém com esse nome aqui no hospital. Nenhuma enfermeira, foi vasculhado nome por nome, nem temporária e nem plantonista. Não existe ninguém com esse nome. Eu agradeci a Deus, nós agradecemos a Deus e eu saí. Irmãos, no Salmo 34, versículo 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Eu vivi essa experiência, irmãos. Sou grata a Deus pela manifestação da misericórdia do Senhor em me socorrer. Louvado seja Deus. Som. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sentimento amargo lá na cruz. Nessa história desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que
nas tuas mãos. Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Amém. Boa noite. Que bom que você veio. Que bom que a chuva deu uma trégua. Há 1 hora, você não faz ideia da correria que foi, dos bastidores, dos grupos, da liderança desta igreja, para a gente saber o que ia acontecer por causa da chuva, do alagamento. Mas estamos aí, graças a Deus. E que bom que você está aqui. Você que está vendo também pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está aqui, seja muito bem-vindo também. E que nesse momento possamos aprender um pouco mais a respeito de Jesus. Você está com a sua Bíblia aí? Se você está com a sua Bíblia, já pega a sua Bíblia. Se você não está, pega o seu celular, se você tem Bíblia no seu celular. Se você está vendo perto de você alguém sem Bíblia, senta junto, para que todos possam acompanhar a leitura, para que ninguém fique perdido. Enquanto você abre a sua Bíblia em João, capítulo 4, eu te faço uma pergunta. Imagine que você estivesse numa roda de conversa. E nesta roda de conversa estivesse Jesus. Como você acha que as pessoas que estivessem numa roda de conversas com Jesus se sentiriam? Eu imagino que quando Jesus esteve aqui, fisicamente, como ser humano, ele participou de algumas rodas de conversa. Eu imagino. Como será que as pessoas que estavam com ele nessas rodas de conversa se sentiam perto de Jesus? Já fez essa reflexão? As pessoas que dialogavam com Jesus, como elas se sentiam durante a conversa, depois da conversa? Qual era a sensação que Jesus trazia às pessoas que de alguma forma interagiam com ele? Já se perguntou isso? Fique com essa pergunta na sua mente. Nós vamos hoje analisar 3 histórias que, quando a gente terminar o nosso estudo sobre essas 3 histórias, a gente vai poder responder com muito mais propriedade essa pergunta. Como que as pessoas que conversavam com Jesus se sentiam depois de uma conversa com Jesus? João capítulo 4 está a primeira história, mas antes de ler, eu quero orar com você, pode ser? Então feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Nosso Deus, nós vamos estudar a Bíblia agora. Vamos estudar a pessoa de Jesus e pedimos o teu auxílio, pedimos a sabedoria do Espírito em nome de Jesus. Amém. João capítulo 4, você encontra aí a história de Jesus e a mulher samaritana. Mulher samaritana. Nessas 2 palavras nós já temos 2 problemas. Você deve saber, você deve imaginar como a mulher era vista na época de Jesus, né? Não era como hoje. E, além de ser mulher, esta personagem, ela era samaritana. E você também deve saber que os judeus e os samaritanos não se davam, né? Eles não se batiam, eles eram praticamente inimigos históricos. Eles não se davam uns com os outros, esses 2 povos não se davam. Então ela já era mulher e samaritana. 2 problemas para aquela sociedade na qual Jesus estava inserido. Pensando nisso, me acompanhe, por favor. João capítulo 4, do verso 4 até o verso 18. Pode ser? Vamos ler corrido e depois a gente conversa. João 4, do 4 ao 18, diz o seguinte: E era-lhe necessário passar pela região de Samaria, falando de Jesus. Verso 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?
Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E aí o diálogo continua de Jesus com a mulher. Alguns detalhes que a gente precisa conversar para a gente entender essa história. Você percebeu qual horário que essa mulher foi tirar água? Qual horário que ela foi tirar água? Meio-dia. Talvez na sua Bíblia esteja a hora sexta, é meio-dia. Qual é o horário do dia que o sol está mais quente? Meio-dia. Meio-dia, numa tarde ensolarada no Brasil, é quente? Sim ou não? Sim. Imagine em Israel. Então essa mulher, meio-dia, num sol estarrecedor, vai tirar água. Que raios que ela foi fazer tirando água meio-dia? A resposta disso, já estou colocando o microfone mais perto da boca, está mais fácil assim? Todo mundo me ouvindo? Ok. O que ela foi fazer tirando água meio-dia? A resposta para isso é... Você leu a resposta, não sei se você percebeu. E ao mesmo tempo que ela é interessante, é meio triste essa resposta. Qual era o pecado dessa mulher? Qual era o problema dela? Você percebeu? Jesus falou sobre isso com ela. Qual era o problema dela? Ela tinha 5 maridos e agora tinha um que não era dela. Adultério, né? Imagina a reputação dessa mulher na sociedade em que ela vivia. Por conta dessa reputação, ela ia pegar água ao meio-dia, porque ela não queria cruzar com ninguém mais. Ela já estava cansada de sofrer, de ouvir coisas desagradáveis a respeito da sua reputação, de ser renegada, de ser excluída, de ser acusada, de ser condenada. Ela estava cansada disso. Prova disso é a resposta que ela dá quando Jesus fala de uma tal água que não daria mais sede. No verso 14, né? Quer dizer, no verso 13, Jesus fala de uma água. Verso 13 e 14, Jesus fala de uma água que quem bebesse não teria mais sede. No verso 15, a mulher pede essa água, por quê? Porque ela não queria mais voltar ali. Então, por conta da sua má reputação, socialmente falando, aquela mulher ia meio-dia buscar água. E em mais um dia, ela sai da sua casa, e meio-dia, num sol estarrecedor, vai buscar água. E quando ela chega lá naquele poço, tem alguém. Não tem só alguém, tem um homem. E não é só um homem, é um judeu. Se coloca no lugar dela. Tinha uma pessoa, ela não queria pessoas, ela evitava pessoas. Quando ela chega lá, tem uma pessoa, um homem, um judeu. Como você se sentiria? Tenta imaginar essa situação. Foi assim que ela se sentiu. E aí começa um diálogo entre ela e Jesus. Nós lemos o começo, depois continue lendo até o verso 30. Vai lendo o capítulo 4, o diálogo completo de Jesus com a mulher samaritana. E conversa vai, conversa vem. Como que termina essa história? Esse diálogo. Verso 28 e verso 29 do capítulo 4. Quanto à mulher, verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Em outras palavras, essa mulher chegou naquele poço excluída, renegada, morrendo de medo, e ela simplesmente se esquece de tudo isso. Ela larga o cântaro lá que ela ia usar para pegar água, e ela se mete no meio do pessoal para falar deste homem que havia conversado com ela. Você consegue perceber a diferença do antes e depois?
ela chega retraída, renegada, com medo, preocupada, triste, e ela sai dali como se nada estivesse acontecido no passado dela. Ela sai dali simplesmente como se ela não fosse quem ela era, como se ela não tivesse a reputação que ela tinha. O antes, uma pessoa excluída, renegada, odiada. O depois, uma pessoa que se sentia amada, no mínimo. Uma missionária corajosa o suficiente para se colocar no meio das pessoas e falar de um homem judeu que havia feito coisas maravilhosas na frente dela. Então, o antes e o depois da conversa com Jesus são totalmente diferentes. O que nos leva a imaginar o que ela sentiu nessa conversa. O que você acha que ela sentiu nessa conversa com Jesus, que permitiu essa mudança tremenda na vida dela? Vai pensando nisso. Enquanto você pensa, vamos à segunda história. Eu falei que são 3. A primeira, a mulher samaritana. A segunda, João ainda, capítulo 8. João, capítulo 8, viram as páginas aí para frente. João, capítulo 8, verso 1 ao 11, diz o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. História conhecida e muito fácil de a gente entender. Essa mulher foi pega em adultério. A morte estava batendo na porta dela, se dependesse dos líderes religiosos. Você leu comigo: Mestre, a lei fala que essas mulheres têm que ser apedrejadas. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus tinha toda a autoridade do mundo para matar aquela mulher. Toda a autoridade do mundo. Ela pecou, foi vista. Não tinha como esconder. E imagina, de novo, você se colocou no lugar da mulher samaritana. Agora se coloca no lugar da mulher adúltera. Você foi pego em adultério. Toda a liderança religiosa pegou você. E aí eles te levam perante um homem que se diz ser o Messias. E esses líderes querem te matar. Não tem nem como você negar, não tem que se defender, não tem que fazer. Você fez e foi pego e foi pega. Como que você se sentiria? Como que você imagina que ela se sentiu nesse momento? Todo mundo olhando para ela. Imagina a algazarra que foi. Ela era o centro das atenções. O pecado dela se tornou conhecido por todos. Vergonha era a coisa melhor que ela podia sentir naquele momento. E é essa mulher que chega aos pés de Jesus, lançada aos pés de Jesus, como uma ninguém, né? Prestes a morrer, se dependesse dos líderes. E com certeza ela esperava o pior vindo de Jesus. Antes desse diálogo que nós lemos, né? É possível nós imaginarmos que ela também esperava um tratamento ríspido, grosseiro, de ódio, da parte de Jesus. Foi isso que ela encontrou? Não foi isso que ela encontrou. Ela encontrou em Jesus aquilo que ela não havia encontrado em mais ninguém. Em Jesus ela encontrou paz, amor, perdão e uma advertência: vai e não peque mais. Mas ao mesmo tempo que Jesus falou para ela: vai e não peque mais, Jesus sabia o que estava no coração dela e, em outras palavras, disse: filha, o que passou até aqui, passou.
Eles querem te matar. Eles te odeiam. Mas eu te amo. Vai, eu te dou uma segunda chance. Vai e não peca de novo. Foi isso que Jesus disse a ela. Ela não esperava isso. Ela esperava o pior, mas recebeu o melhor de Jesus. De novo, uma mulher que chega retraída, com medo, envergonhada, preocupada, angustiada, com uma reputação zero, e que sai dali completamente diferente. Muito semelhante à mulher samaritana. E tem a terceira história que eu falei para você agora no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos ler 2 versos apenas, só um pedacinho dessa história. Lucas capítulo 5. Eu vou dar um tempinho aí para você poder encontrar Lucas capítulo 5. Está um pouco para trás aí de João, vira umas páginas aí que você vai achar Lucas. Lucas capítulo 5, todos conseguiram encontrar? Ok? Verso 12 e verso 13. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. O que era a lepra na época de Jesus? Era a morte. Pegar a lepra é morrer. A única diferença é que a sua vida continuava. O leproso estava morto socialmente. Não tinha mais amigos, não tinha mais família, esquece. O leproso estava condenado a viver para sempre, excluído. Longe de tudo e todos. Ele podia viver perto de outros leprosos. Só isso. Mas longe de todo o resto. O leproso estava morto socialmente, estava morto religiosamente, não tinha mais ritual para ele, não tinha mais templo, não tinha mais nada. A pessoa que estava com lepra estava morta. Era uma morte, acabou sua vida, você não tem mais nada para fazer na vida. Não vai trabalhar, não vai se relacionar, não vai ter mais nada. Você vai esperar a sua morte física. Esse era o leproso. Um leproso, quando andava na rua, tinha que andar gritando: leproso, leproso, para que as outras pessoas soubessem, né, se afastassem, para que ele não as contaminasse. Você respirar o ar, o mesmo ar de um leproso, já era abominável. Se um leproso estivesse nesta igreja hoje, nenhum de nós estaríamos aqui mais. Isso era ser leproso naquela época. Era uma condenação em vida. Não tinha mais saída. E você, obviamente, você também seria odiado, você seria excluído, você seria mal visto, você seria julgado e condenado pela liderança da época, é óbvio. Ninguém queria um leproso por perto. E os leprosos estavam acostumados também a um tratamento ríspido de ódio, muito semelhante à mulher samaritana, à mulher adúltera. Ninguém tinha olhos para os leprosos. E neste caso, na história que nós lemos, um leproso de repente ficou sabendo que Jesus estava por ali. E esse leproso, mesmo tendo a sua reputação como ele a tinha, sabendo como que as pessoas o tratariam, ele foi até Jesus porque ele sabia que a única esperança de cura dele era Jesus. A medicina da época não tinha o que fazer com essa doença. Ele ia morrer com isso, e ponto final. Mas havia um Jesus que estava ali perto, ele falou: essa é a minha chance. E ele foi decidido a encarar todo o ódio das pessoas, os maus olhares, os comentários, as pedras. Ele foi até Jesus com uma última esperança e ele grita: mestre, se o senhor quiser, pode me purificar. Com certeza esse leproso esperava de Jesus a mesma reação que as pessoas
manifestavam para com ele no dia a dia. Com certeza, ele esperava de Jesus mais exclusão, mais ódio, mais raiva, mais crítica, mais julgamento, mais condenação. E lógico que ele esperava isso. Mas essa era a única esperança que ele tinha. E ele foi. E quando ele foi, ele falou com Jesus. O que Jesus fez diante do pedido dele? Jesus disse o quê? Quero. Fique limpo. Foi só isso que Jesus fez? Não foi só isso que Jesus fez. Tem um detalhe no verso 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo... Você tem noção do que Jesus fez aqui? Eu acabei de falar que o ar que o leproso respirava já estava contaminado. Jesus toca no leproso. Quem seria louco o suficiente de tocar num leproso? Ninguém. Jesus tocou no leproso. Marcos vai narrar uma situação também muito semelhante de Jesus com o leproso. E Marcos vai dizer que Jesus amou aquele homem. De novo, mais um personagem. O leproso encontra em Jesus aquilo que ele não encontrava em mais ninguém. Tanto a mulher samaritana, a mulher adúltera, o leproso foram a Jesus, se depararam com Jesus intencionalmente ou não, esperando mais raiva, mais exclusão, mais ódio, mais julgamento, mais condenação. O que eles encontraram em Jesus? Todos eles, sem exceção. Amor, perdão, compaixão, misericórdia, uma nova chance, cura, alegria. Eles encontraram em Jesus aquilo que eles não esperavam encontrar em Jesus, mas encontraram. Agora eu te pergunto, quem são os representantes de Jesus na terra hoje? Quem? Os cristãos, certo? Ok. Segunda pergunta. Por que as pessoas que não pertencem ao meio religioso têm tanto problema com os cristãos? Ou não tem? Lógico que tem. Muitas pessoas correm de crente. As pessoas não gostam de crente. Tem gente lá fora que acha que todo crente a condena e a odeia. Por quê? Onde nós erramos no meio do caminho? Jesus, quando se deparava com uma pessoa amargurada, pecadora, que não devia viver a vida daquela forma, essas pessoas encontravam em Jesus paz, amor e mudança de vida. Jesus nunca corroborou com o pecado das pessoas, mas Jesus amou os pecadores e pelo amor dele aos pecadores ele transformou vidas. Agora, quando a gente olha para o meio cristão hoje, a realidade é totalmente diferente. As pessoas correm dos cristãos. Aqueles que vivem em pecado correm dos cristãos. Por quê? Porque em algum momento nós perdemos Jesus de vista e nós começamos a tratar as pessoas que vivem diferente de nós de uma forma diferente da qual ele tratava e da qual ele trataria hoje. Como você lida quando você se depara com uma pessoa que você sabe que vive em pecado? Como que você trata essa pessoa? Vamos direto ao ponto. Como você trata uma pessoa homossexual que trabalha com você? Como você trata uma pessoa que tem algum pecado, seja qual for? O que ela sente quando ela se relaciona com você? Abre parênteses. Não estamos falando de aceitar o pecado. Não é isso que estamos falando. Estamos falando de mostrar o amor de Jesus às pessoas. Esse amor que a mulher samaritana sentiu, esse amor que a mulher adúltera sentiu, esse amor que o leproso sentiu e que por esse amor mudaram de vida.
Faça essa reflexão. Como que as pessoas que convivem ao seu redor se sentem com você? Lembra da rodinha de conversa que eu falei no começo? Agora tira Jesus da rodinha e coloca você. Como que você se sente? Ou melhor, como que as pessoas se sentem com você perto delas? Ih, chegou o crente. Acha que só ele é santo, perfeito. Todo mundo vai para o inferno. É isso que as pessoas sentem de você? Não sei. Responda na sua mente. Ou será que as pessoas que estão com você sentem o amor de Jesus por elas através de você? Sabem que você tem princípios. Sabem que aquilo que fazem é pecado e está errado. Mas encontram no seu olhar e no seu jeito de tratá-las amor, compaixão. Faça essa pergunta a respeito de você. Porque se essas pessoas se relacionassem com Jesus, com certeza elas se sentiriam bem. E com você. E comigo. Eu quero terminar contando um relato que eu ouvi. Que aconteceu nesta igreja. Há mais de 10 anos. Não vou falar nomes, não vou falar quando, não vou falar nada. Mas há mais de 10 anos, há um bom tempo, me contaram que entrou nesta igreja um travesti. E sentou lá no fundo. Não me lembro se era um culto de sábado, domingo, quarta-feira, mas entrou. E sentou lá no fundo. E ao longo do culto, aquele travesti recebeu vários olhares dos membros. Vários olhares. Olhares esses que fizeram com que aquela pessoa saísse da igreja antes do culto terminar. Pergunto para você, é isso que Jesus faria? Como você acha que Jesus receberia um pecador? Como se nós não fôssemos, né? Mas como Jesus receberia uma pessoa que abertamente vive em pecado? Você acha que aquele travesti que sentou ali sentiu o amor de Jesus por ele? Responda, seja sincero na sua resposta. É óbvio que não. Então saia dessa igreja hoje pensando nisso. Será que as pessoas que não seguem a Bíblia, as pessoas que não vivem a vida que você leva e não creem nas coisas que você crê, será que elas veem, através de você, o amor de Jesus por elas? Só você pode responder isso. E se você responder que elas veem, amém. Continue assim. Agora, se você parar e pensar que talvez elas não veem o amor de Jesus por elas através da sua vida, em nome de Jesus, saia dessa igreja hoje disposto e disposta a fazer diferente. De novo, não estamos falando em aceitar o pecado, mas em amar o pecador, para que ele veja o seu pecado e veja que vale a pena seguir Jesus. As pessoas que não seguem a Jesus através da sua vida, elas veem que vale a pena seguir Jesus ou não? Pense nisso nessa semana. Saia daqui pensando nisso e pratique isso. Viva isso. Nós cantamos constantemente na nossa igreja uma música que diz o seguinte: somos um na palavra, somos um no amor. Saberão quem nós somos pelo amor. E aí, nós estamos manifestando esse amor para com as pessoas lá fora? Ou a gente ama só os nossos irmãos da igreja? Aqueles que creem no que nós cremos, aqueles que vivem do jeito que nós vivemos? Jesus não agia assim. Jesus amava quem não merecia o amor dele. Que a gente faça isso também. A semana está começando, vem aí trabalho, estudo. Você vai se deparar com pessoas muito semelhantes à mulher samaritana, à mulher adúltera, ao leproso, que não encontram paz em lugar nenhum mais. E você se encontrará com elas. E o que elas vão encontrar quando se depararem com você? Eu oro a Deus para que elas encontrem o amor, o acolhimento e a repreensão mansa e amorosa que elas encontrariam na pessoa de Jesus Cristo. Se você é cristão e se eu sou cristão,
Essa é a nossa responsabilidade. É sermos mais parecidos com Jesus, também no jeito de tratar as pessoas. E mais, as pessoas que não vivem do jeito que nós vivemos. Eu espero que você tenha entendido esse estudo, essa análise dessas 3 histórias. E agora que você entendeu, vamos viver isso. Para que as pessoas que entrarem nesta igreja vejam o amor de Jesus aqui. Para que as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, vejam o amor de Jesus na sua vida. E vejam que ser cristão não é sinônimo de odiar pessoas e de mandar pessoas para o inferno. Pelo contrário. Ser cristão é amar como Jesus amou. É acolher como Jesus acolheu. É mostrar o caminho como Ele mostrou. Essa é a sua realidade? Essa é a minha? Pense nisso. Enquanto você pensa, a gente vai cantar um hino. O hino Mais de Cristo. Medite nessa letra. Pense nessa letra e cante com o seu coração. Tome uma decisão de ser mais parecido com Jesus. Hino Mais de Cristo. Que Deus te abençoe. Três, 7, 7. Três, 7. Vamos ficar em pé? Quero ser mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero estar e com Ele sempre andar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo
Efésios 4:29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O que os tristes e sofredores encontram em nós? O que eles recebem de nós? Pense nisso. Vamos orar? Senhor, nos faça mais parecidos com Jesus, para que os tristes, os sofredores, os excluídos, os condenados, vejam o Teu amor através da nossa vida. Nos perdoe por quando erramos, nos ajude a fazer diferente a partir deste momento. Nos ensina mais sobre esse tema. E, por favor, nos mantém em Tua segurança agora até os nossos destinos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em Sua